Você já percebeu como certas atitudes do seu dia a dia parecem automáticas? Como se você estivesse preso em um ciclo que te esgota, mas que mesmo assim você repete? Pois é, quando a gente fala de compulsão, e aqui eu estou envolvendo também o consumo excessivo de conteúdo adulto e masturbação, a gente entra exatamente nesse território. O cérebro cria atalhos, caminhos para o prazer instantâneo, e pouco a pouco a pessoa passa a viver refém de um estímulo rápido, fácil, mas extremamente caro para sua saúde emocional. E por que eu digo que isso custa caro? Porque cada vez mais que esse comportamento se repete na sua vida, a dopamina, que é o neurotransmissor central do prazer e da motivação, é despejada em picos cada vez menores. Então, o que antes parecia suficiente já não te satisfaz mais. O que antes te causava excitação, depois te torna fraco. E você precisa de estímulos mais intensos. E com isso a mente se desgasta. E é justamente aí que a sua vida começa a perder a cor. Agora pensa comigo o seguinte: o que acontece se você, a partir de hoje, interromper todo esse ciclo por 90 dias? Vai ser 90 dias de NoFap. Isso não é uma mágica, isso que eu vou falar é neurociência. Basicamente, existe um processo de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e de criar novos caminhos. Então, ao suspender o consumo de conteúdo adulto, por pelo menos 90 dias, o seu cérebro vai começar a reduzir a sensibilidade que está artificialmente elevada e pouco a pouco você vai reconstruir a resposta natural aos estímulos do seu cotidiano. Ou seja, prazeres simples que antes estavam apacados voltam a ser significativos para você. Um sorriso, um abraço, uma conquista pessoal. E isso é fascinante. Quando você finalmente consegue atravessar esse período nebuloso dos 3 primeiros meses, você começa a perceber. E não é somente a sua relação com a sexualidade que muda. A disciplina fortalece circuitos cerebrais que estão relacionados ao autocontrole. Áreas do córtex pré-frontal também, que são ali áreas exatamente as mesmas ligadas à tomada de decisão, ao foco. Tudo isso começa a acontecer. Então, em outras palavras, pessoal, é como se a pessoa estivesse treinando a sua mente para recuperar a capacidade de escolher, em vez de meramente reagir automaticamente, sabe? E esse efeito que eu trago aqui não é apenas teórico. Ele é observado, é baseado na minha própria experiência também. Tem pesquisas em neurociência comportamental que mostram que períodos de abstinência de estímulos hipersexuais não apenas reduzem os sintomas de ansiedade e de depressão, como também aumentam a energia, a disposição para atividades produtivas. Então não entre nessa ladainha de que é um efeito placebo, né? Que alguns influenciadores, alguns youtubers até mesmo chega a considerar, né? Por negar o problema. É como se a mente, que antes estava pressionada no curto prazo, de repente tivesse espaço para enxergar o longo prazo novamente. Então a sua visão aumenta.
Você começa a perceber uma potencialidade em você que no fundo estava aí, mas você não percebia. Então não é um superpoder, mas você começa a se descobrir. E o cérebro vai resistir, porque ele foi treinado durante anos a buscar uma recompensa rápida. Então nos primeiros dias pode parecer impossível. Nas primeiras semanas vai haver inúmeras recaídas e frustrações, muitos ficam anos nisso. E qual foi o meu caso? Mas não desista, tem esperança, porque eu te garanto, conforme a jornada avança, vai se tornar mais fácil. Você vai descobrir que é capaz de suportar esse desconforto sem se entregar. E quando você finalmente descobre isso, a sua vida se transforma. Não porque algo mirabolante e mágico acontece, mas porque você se sente no domínio da própria vida. Então você é capaz de dominar esse impulso forte. E com isso acreditar que você também pode controlar outras áreas da sua vida. A procrastinação, os maus hábitos, até mesmo a forma como você lida com relacionamentos. Entende? Então, aos 90, aos 90 dias, não é que o cérebro resete como se fosse um computador meramente. É muito mais profundo do que isso. Ele se reeduca, né? Então, ele se lembra do que é viver em sintonia com o real, com o presente. Então, ele começa a responder com vitalidade ao mundo fora da tela, da internet. E isso não tem volta, sabe, pessoal? Uma vez que você experimenta esse nível de nitidez na sua vida, dificilmente você vai aceitar voltar ao estado anterior. Então, no FEP não se trata de proibição, se trata de conscientização sobre tudo. Por isso que eu sempre digo, se você aguentar pelo menos 90 dias, o seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Não é meramente uma promessa vazia. É uma constatação baseada em ciência, em experiência prática, em inúmeros relatos. Então, eu lanço o desafio aqui, né? Você pode continuar preso no automático, ou você pode decidir recuperar o controle do que é seu por direito. A sua mente, a sua dignidade, a sua energia vital, a sua vida pulsando em você. O gosto da liberdade vai começar a permear os seus dias, a sua existência. Então não desista de você. Não importa quanto tempo você ficou preso nesse labirinto. Há esperança. Há esperança. Comente aqui embaixo como é que tem sido a sua experiência. Qualquer dúvida que você tenha, eu sempre respondo. E vou começar a postar mais vídeos aqui no canal, certo? Fiquem atentos, se inscrevam e liguem o sininho de notificações, porque nem sempre o YouTube notifica. Esse é um tema que muitas das vezes não é entregue pela plataforma, sabe? Então eu conto com a sua colaboração para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais, certo? Contem comigo nesse processo difícil, né? Porque realmente não é fácil, mas é muito possível. Vou deixar também aqui embaixo alguns vídeos para que vocês percebam o quanto esse vício em masturbação, em conteúdo tudo, pode ser um fator emocional, um fator psicológico, algo que na sua vida não está bem, e que você usa esse vício como uma solução falsa para um problema real. Então é meramente um sintoma de uma causa maior. Então é preciso também você não meramente se abster, mas você entender o que realmente está ocorrendo na sua vida.
Então não deixem de conferir esses vídeos aqui abaixo. Até o próximo vídeo, pessoal.